Eu não sei de quem é a frase, mas é uma frase verdadeira. A política é igual a nuvem. Você olha e está de um jeito, quando você olha novamente, já mudou totalmente. Sérgio Moro e João Dória desistem de candidatura à presidência da República. Para onde o Sérgio Moro vai? Eu vou mostrar isso para vocês, para onde o Sérgio Moro possivelmente irá e qual estado ele será candidato e a qual cargo ele irá se candidatar. Eu nunca fiz um vídeo falando sobre o Sérgio Moro, após ele sair da presidência da República, naquele episódio que todos nós conhecemos. Mas hoje eu vou dar a minha opinião sobre o Sérgio Moro. Eu quero que vocês fiquem até o final e eu quero também que vocês deixem nos comentários a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião como analista político e eu quero saber também a sua opinião. Eu vou ler uma notícia aqui do Estadão. Infelizmente é o Estadão, mas eu tenho que ler, né? Moro deixa o Podemos para a União Brasil e deve desistir da candidatura à presidência. O ex-ministro foi apresentado como pré-candidato presidencial, mas enfrentou resistência no Podemos. O ex-ministro Sérgio Moro ele informou a presidente do Podemos, Renata Abreu, que deixará o partido. Ele foi convidado a ir para a União Brasil para ser candidato a deputado federal. Moro foi apresentado como pré-candidato presidencial, mas enfrentava resistências no Podemos, que é do Álvaro Dias, sobretudo dos deputados federais, que resistem a ceder a quantia do fundo eleitoral para a campanha do Palácio. Então é o seguinte, ali todo mundo quer morder o bolo. E a maioria do bolo, que nós dissemos que é do fundão eleitoral, fica por cargo de presidente. Então o que iria acontecer? O Sérgio Moro ia abocanhar uma boa parte desse bolo do fundão eleitoral e os deputados ficariam com as mãos abanando. Saiu oficialmente comunicado. A presidente do partido, Renata Abreu, agora cedo, disse ao Estadão o senador Jorge Cajuru. Ele está querendo um partido com uma estrutura financeira que o Podemos não tem. O Podemos tem uma coisa melhor que estrutura financeira, tem credibilidade. Tem o Álvaro Dias no quadro como líder, afirmou Cajuru. Bom, aqui eu acho meio estranho, porque de líder o Álvaro Dias não tem nada. Mesmo porque ele foi citado como o alicate na lista da Odebrecht. Moro tem aliados no União Brasil, como os deputados Júnior Bozella, Kim Kataguiri, mas a ala de caciques oriunda do DEM, comandada pelo secretário-geral da Legenda, ACM Neto, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não querem tê-lo como candidato a presidente. Na verdade, quem manda nos partidos são os donos do partido. Não adianta o Moro querer uma coisa, porque eles não vão deixar. Segundo o Estadão ouviu de integrantes do partido, a condição imposta a eles para Moro entrar na sigla foi ser candidato a deputado federal. O ex-juiz da Lava Jato esteve com o presidente nacional da União Brasil, Luciano Bivar, na segunda-feira 28, e os dois debateram sobre a possibilidade de unificar as candidaturas de terceira via. O União Brasil, partido que foi originado da fusão do PSL com o DEM, mantém diálogos constantes com o PSDB e o MDB para apresentar uma candidatura única alternativa ao presidente Bolsonaro e ao ex-presidiário. Outra reviravolta dentro do grupo aconteceu a decisão do governador de São Paulo, João Dória, de desistir de participar da eleição presidencial. O paulista, inclusive, manifestou o desejo de sair da legenda. Dória tem sido alvo de uma forte oposição interna no PSDB, que quer que Eduardo Leite, recentemente saído do governo do Rio Grande do Sul, seja a opção presidencial. No MDB, a pré-candidatura apresentada é da senadora Simone Tebet. A aliados, a parlamentar se mostrou otimista com a crise tucana e vê chance do MDB liderar a candidatura da terceira via. No Brasil não existe terceira via. No Brasil existe o bem e o mal. Existem dois caminhos. Existe a esquerda, que nós já sabemos, que governou o Brasil durante 14 anos e meio. Vamos colocar 30, porque o FHC também, ele é um esquerdista e nós sabemos disso. Então no Brasil não existe terceira via. Eu não sei o que eles estão tentando criar com essa terceira via. Na verdade é um balão de ensaio. E essa terceira via, na verdade, não passa de uma invenção dos desesperados. Agora vamos falar sobre o Dória. Mas antes de falar sobre o Dória, eu quero dar a minha opinião sobre o Sérgio Moro. Eu nunca fiz nenhum vídeo aqui no canal, nem atacando, nem criticando e nem falando nada sobre o Sérgio Moro.
Por que eu nunca fiz isso? É uma opinião minha, eu gostaria de saber também a sua opinião. Se vocês prestarem atenção, o presidente Bolsonaro, ele nunca atacou o Sérgio Moro. Ele pode ter criticado, mas ele nunca atacou diretamente o Sérgio Moro. Eu, como participei desde o início da Lava Jato, em 2014, o Moro para mim era um herói. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Ele foi um cara que me decepcionou muito. Mas eu acho que o Moro, o defeito dele, sabe qual que é? Na minha opinião, ele não é uma pessoa ruim. Ele tem pautas dele, por exemplo, ele é desarmamentista, tá? Ele é pró outras coisas também, que a direita não concorda muito. Mas no fundo, ele não é um cara ruim. Ele só é um cara orgulhoso. Essa é a minha opinião. Que o Moro, ele anda de salto alto, ele é um cara que tem muito orgulho. E eu acho que no dia da reunião lá ministerial, aquela famosa reunião ministerial, que o Bolsonaro ali pegou ele meio que pelo rabo e deu uma balançada, ele não gostou muito, ele se sentiu humilhado, porque, quem que é esse cara para vir aqui e me dar uma carcada na frente de 21 ministros? Naquela época tinha 21, hoje tem 22. Então eu acho que o ego do Moro ali foi meio que atacado, se é que vocês me entendem. O cara pensa assim, pô, eu já fui uma das 10 figuras mais populares do mundo, e aí vem o capitão aqui do exército e me dá uma carcada no meio de 21 ministros? Pô, que história é essa? Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas eu não tenho nada contra o Moro. Eu só tenho a dizer o seguinte, que ele errou ao sair do governo Bolsonaro atirando pelas costas. Isso é uma coisa que não se faz. Vou mostrar para vocês aqui essa matéria que saiu agora. Polícia Federal conclui que Bolsonaro não interferiu na corporação e encerra inquérito. Relatório enviado ao STF consta que não há provas da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal após investigação baseada em denúncia de Sérgio Moro. O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Então está aí, o Bolsonaro não interviu na Polícia Federal, o Sérgio Moro fez todo aquele teatro para nada, para desgastar o governo. Essa é minha opinião sobre o Sérgio Moro. Eu acho que ele é um cara que é muito orgulhoso, e eu acho também que ele errou ao se candidatar a presidente, porque ele subiu no bonde já querendo sentar na janelinha. Isso aí não existe na política, você pular etapas. O Bolsonaro ficou 30 anos no Congresso apanhando sozinho da esquerda e hoje ele é presidente. Por isso que ele tem toda essa experiência. Agora eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. A seguinte pergunta que eu irei fazer: quem você acha que o Moro vai apoiar no primeiro e no segundo turno? Na sua opinião, você acha que ele vai apoiar o presidente Bolsonaro ou você acha que ele vai apoiar o cachaceiro? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Agora vamos falar sobre o Dória. O Dória, na verdade, eu não sei o que ele foi tentar como presidente, porque ele é um caso perdido. Um cara que não consegue sair às ruas, que destruiu o estado de São Paulo. Destruiu, eu moro aqui em São Paulo, eu sei. Eu ando aqui pelas ruas, sabe o que eu vejo? Milhares de comércio, tudo fechado. Pontos comerciais ótimos aqui em São Paulo. Raramente você conseguia um ponto comercial. Empresas que fecharam. Você mesmo que está me assistindo sabe. Você perdeu emprego por causa do Dória. Se não é o Bolsonaro fazer o Pronamp, que foi um programa que cuidou dos empregos, o Bolsonaro pagava parte do salário para essas pessoas não serem demitidas. Graças a isso, o Brasil não foi ladeira abaixo. Mas vamos falar sobre o Dória. Dória avisa que vai desistir de tentar presidência e abre crise no PSDB. Intenção do governador seria continuar no Palácio dos Bandeirantes em decisão surpreendente. Mas mesmo para governador ele não tem chance nenhuma. O Dória hoje, ele pode tentar ser candidato a vereador. Talvez ele ganhe, talvez. O governador de São Paulo, João Dória, avisou seu vice, Rodrigo Garcia, que pretende ficar no cargo. Cargo que deixaria nesta quinta para disputar a presidência da República, com 1,2%, coitado. Ele perde até para a margem de erro, que é de 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. A surpreendente reviravolta abriu uma crise no PSDB, partido ao qual ambos são filiados. A reunião entre ambos os políticos ocorreu por volta das 17 horas desta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes.
A partir daí, uma romaria de aliados de Dória se formou a sede do governo paulista para tentar entender o movimento. Dória cancelou 2 eventos que teria nesta manhã e deve anunciar a desistência em uma entrevista marcada para daqui a pouco, às 16 horas. Ele avisou aos seus aliados que irá anunciar a desfiliação do PSDB e acusar caciques do partido Aécio Neves de o terem traído e forçado sua decisão. União Brasil e MDB podem ser os partidos do destino de Dória. Pessoas próximas a Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória, que deixou o DEM no começo do ano passado, após o partido rachar na disputa para a presidência da Câmara, chamaram Dória de traidor e coisa pior. Em resposta, ouviram que ele manteria a promessa de não disputar a eleição e apoiaria o vice para a disputa do governo estadual conforme combinado. Então Dória traiu o Alckmin, traiu o vice dele. Quem que o Dória não traiu? Traiu o Bolsonaro, né? Ele trai quase todo mundo. E nós sabemos que na política a traição não tem perdão. É tipo o Moro e o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pode até aceitar o apoio do Sérgio Moro, mas ele jamais perdoará essa traição que o Moro fez com o presidente. Agora, sobre o Dória, eu já sabia disso desde o começo, sabe por quê? Essa também é a minha opinião. Quem manda no PSDB é o Fernando Henrique Cardoso, é o Aécio Neves, são os caciques de cabeça branca, como nós dizemos, que mandam no PSDB. Então o PSDB provavelmente vai se abraçar com o PT, coisa que o Geraldo Alckmin já fez, que era do PSDB. O PSDB só não admite publicamente, mas eles são farinha do mesmo saco. Eles fizeram isso durante 30 anos, brigaram entre si, o PT e o PSDB, no qual nós chamamos o Teatro das Tesouras, mas eles sempre foram a mesma coisa, a face da mesma moeda. Então esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, mostrando que uma nuvem estava lá ontem e hoje não está mais. Já mudou totalmente a política nacional. E agora vamos esperar os desdobramentos dessas candidaturas que naufragaram antes de começar. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.